Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Agora vamos de Brasileirão, porque o Fluminense tem um encontro marcado hoje com o John Arias. É o encontro com o ex. Duelo contra o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão. Você assiste tudo ao vivo aqui na Globo, depois da novela Três Graças. O Emanuel Araújo tá lá na Arena Barueri. Chega agora com informações desse jogão pra gente. Oi, Emanuel, que prazer falar com você. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Pois é um reencontro, né? Um reencontro que demorou muito pouco para acontecer, afinal de contas, John Arias saiu em julho e agora, fevereiro, quase março, esse reencontro acontece. Ele que jurou que não ia jogar por outra equipe que não fosse Fluminense, hoje pode reencontrar a equipe. Mas só para a gente ter uma noção do que está acontecendo é que o John Arias, ele estreou no final de semana contra o Capivariano, mas esse não era o time principal do Palmeiras. A tendência é que o Palmeiras venha com o time principal e aí esse reencontro só aconteça ao longo da partida. Então o Palmeiras vem com o time pronto, preparado e principal, e o Fluminense também com algumas exceções. Dois desfalques, um por expulsão, o Canóbio foi expulso contra o Botafogo, no lugar dele deve entrar o Savarino, e o Nonato, que ficou no Rio de Janeiro tratando uma lesão na coxa de grau 1. Então a gente vai dar uma olhada no campinho do Fluminense para escalar esse time que vem a campo com o Fábio no gol, nas laterais tem o Samuel Xavier, tem o René na esquerda, uma dupla de zaga formada pelo Freitas e também pelo Gemes. No meio de campo tem Bernal Martinelli, de contrato renovado até 2030, mais de 300 jogos, ele que tem sido a liderança do time nesse início de temporada, nesse bom início de temporada, e um pouquinho mais à frente, Lúcio Acosta, que fez 2 gols em 3 jogos pelo Brasileirão, e aí municiando John Kennedy de um lado, Serna, do outro lado, Savarino. Portanto, esse é o Fluminense que quer se manter invicto na temporada, Débora. Um abraço. É isso, um abraço para você também, Emanuel. Fluminense querendo se manter bem, querendo conquistar os 3 pontos. Pode valer, inclusive, a liderança do Brasileirão esse jogo, mas a torcida do Flu tá com a cabeça mesmo. É nesse reencontro que mexe com o coração. Primeira vez contra o John Arias. Julho do ano passado no Maracanã. O último jogo do Arias pelo Fluminense. É um jogador que merece todo esse carinho do torcedor do Fluminense. 12 dias atrás em São Paulo, Arias apresentado como reforço do Palmeiras. Palmeiras é um clube que proporciona tudo para você sonhar em grande, para você sonhar em ser campeão. Às 9h30 da noite em Barueri, o Fluminense enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão. O reencontro com o ex. É hoje o dia que o torcedor do Fluminense talvez nem imaginasse que chegaria tão rápido. Ver o Arias como adversário 7 meses depois de o colombiano deixar o clube como um ídolo. O Arias é ídolo incontestável do Fluminense, mas ver ele com o Palmeiras de fato não vai ser uma coisa muito boa. A torcida tem toda a razão em pegar no pé porque ele vacilou, né? A fala dele foi infeliz. O torcedor não esquece da declaração na despedida do Fluminense antes de ir jogar no Wolverhampton da Inglaterra. Com certeza, no dia que eu estivesse voltando para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, eu posso falar tranquilamente. Pelo contrato, o Fluminense tinha prioridade caso Arias recebesse proposta de um clube brasileiro, mas não cobriu a oferta feita pelo Palmeiras de 25 milhões de euros, equivalente a 154 milhões de reais. Queria que voltasse a jogar com a gente, mas aí teve respeito de ir para o Flamengo, certo? No sábado, o Arias estreou pelo Palmeiras, vindo do banco de reservas, e sofreu o pênalti do terceiro gol. O Palmeiras fez 4-0 no Capivariano e se classificou para a semifinal do Paulista. Os ex-companheiros sabem que hoje não vai ser um jogo qualquer. Vai ser especial, eu acho que para os dois, não? Porque até o ano passado ele estava aqui conosco e agora está do lado de lá. Então acho que vai ser muito especial para ambos. Eu acho que vai ser muito especial para ambos, não? Você quer que aquele ídolo jogue sempre no seu clube, né? Mas futebol, cada um tem as suas escolhas, né? Mas contra nós, espero que ele não consiga jogar, que a gente consiga buscar a vitória e que ele siga o caminho dele e a gente siga o nosso. O reencontro vai despertar memórias. Campeão da Libertadores de 2023, bicampeão carioca contra o Flamengo, taça da Recopa Sul-Americana contra a LDU, até as grandes atuações na campanha do 4º lugar na Copa do Mundo de Clubes do ano passado. Seja qual for o sentimento, hoje todos os tricolores estarão de olho no Arias.
Bom, vamos falar de Flusão, Bigodeira? Que hoje tem Flusão? Hoje tem Flusão contra o Palmeiras. Será que vai ter lei do ex? Tomara que não, né? O Arias vai ter... Será que o Arias vai comemorar o gol se ele fizer gol no Fluminense? Isso é outra coisa que eu tenho pra falar aqui que... me irritam, pô. Ó, o Palmeiras, o Fluminense enfrenta o Palmeiras e pode assumir hoje a liderança do Brasileirão. Quem conta tudo pra gente é ele, nosso LF Albuquerque, o famoso linguiça de frango, LF. Noite de reencontros pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Fluminense se enfrentam na Arena Barueri pela 4ª rodada da competição. Por conta da troca do gramado sintético do Allianz Parque, o jogo será realizado em Barueri, local onde o torcedor tricolor guarda boas recordações. No estádio, o Flu tem 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate. Um desses triunfos foi justamente contra o Palmeiras em 2010, pela 37ª rodada do Brasileirão, quando o tricolor brigava pelo título. Mas vencer hoje não será uma tarefa tão simples, já que o Alviverde não perde há 8 jogos jogando no estádio. Além disso, o tricolor reencontrará pela primeira vez o colombiano John Arias, recém-contratado pelo Verdão por 25 milhões de euros. Pelo Flu, Arias fez história, conquistando uma Libertadores, uma Recopa e 2 campeonatos cariocas. As duas equipes vivem bons momentos na temporada. Nos últimos 5 jogos, ambos os times somam 4 vitórias e 1 empate. Ocupando a 3ª colocação na tabela com 7 pontos, empatado com São Paulo e o próprio Palmeiras, o Fluminense pode assumir a liderança do campeonato. Para isso, precisa de uma vitória na noite de hoje. A expectativa é muito alta, né? Diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né? Estamos numa sequência boa, né? E que possamos ir para São Paulo e buscar os 3 pontos. Para a partida de logo mais, o Flu tem 2 desfalques. O atacante uruguaio Canóbio, que foi expulso na vitória contra o Botafogo, e o volante Nonato, diagnosticado com uma lesão na coxa direita. A previsão de retorno de Nonato é entre 2 e 3 semanas. No mais, o técnico Luiz Ubeldia não deve alterar a estrutura do time tricolor. Dessa forma, Savarino é o favorito para assumir a vaga de Canóbio. Bom, vamos de campinho do Flusão, os 11 iniciais mais o treinador, que começa a enfrentar o Palmeiras, jogo difícil na Arena Barueri. Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Bernal, Martinelli, Lúcio Acosta, aí na frente Savarino, Serna, que pode dar um cachulé, como é que você fala? Um pichulé. Um pichulé pra gente. E JK no ataque, que também vive grande fase, técnico Luiz Ubeldia. Fernandão, belo desafio, mas assim, é um time, é um jogo que são 3 pontos que muita gente não vai chegar nem perto de conquistar pegando o Palmeiras fora de casa. Sim. Então assim, pro Fluminense até pra assumir mesmo a liderança, já é o quê? 4ª rodada? Quarta rodada. Quarta ou quinta. Tudo bem, faltam 30... Não, mas os 3 pontos que vale agora, vale lá também. Que você ganha agora, não, e de um Palmeiras em casa, que muita gente vai tirar. GV, e é um teste muito, mas muito legal para esse time do Zubeldia, que vem crescendo a cada jogo desde o ano passado, e que no ano passado tinha dificuldades fora de casa, conseguiu equilibrar os jogos fora de casa, fazer bons jogos. Já visto o jogo que fez contra o Palmeiras, teve chances de vencer o jogo, jogou melhor do que o Palmeiras no ano passado, no finalzinho da temporada. Foi um dos jogos que fez com que o Fluminense conseguisse chegar na Libertadores direto. A gente esquece disso, que o Fluminense vinha lá atrás e foi conquistando vitórias importantes e aí conseguiu já classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. Esse jogo é um jogo muito legal, principalmente para a gente ver como o Savarino se comporta começando a partida. O Fluminense não vai ter o Canóbio, que para mim, taticamente, é um jogador interessantíssimo com relação à ajuda que ele dá defensiva e com relação ao que ele faz quando o Fluminense recupera a bola. O Fluminense é um time muito reativo, muito agudo pelos lados do campo, com o Serna pela esquerda e o Canóbio pela direita. Vamos ver como vai ser pela direita com o Savarino, que é um cara muito técnico. Não sei se o Serna vem para cá, né, Amêndola? E o Savarino vai para a esquerda, que costuma fazer isso. Só que eu não sei como é que vai ser, porque o Samuel Xavier é um pouco mais ofensivo do que o René. E aí o Serna por lá, o René vem para dentro, o Samuel vem por fora e o Savarino por dentro. Muda um pouquinho a forma de jogar, mas eu acredito muito em um bom jogo do Fluminense hoje, sim. GV, eu gosto dessa escalação. Para mim, assim, porque eu não tenho o Canóbio, né, infelizmente, mas aí a gente entra naquele assunto que a gente já falou aqui. O Fluminense está construindo um elenco.
O Fluminense não tem só um time, o Fluminense tem um elenco. Não vai jogar o Canóbio, que eu concordo com o Fernandão, importantíssimo taticamente para o time, mas você tem o Savarino. Você perde em algumas coisas, mas você ganha em outras. Então eu acho que esse equilíbrio do elenco é importante, principalmente se você quiser disputar títulos. E jogos grandes, como esse contra o Palmeiras, é um jogo que, se o Fluminense vai bem, dá ainda mais moral para a sequência da temporada. Lembrando que no final de semana tem mais um jogo decisivo, mais um jogo eliminatório e que pode garantir mais uma vaga em decisão de estadual. Então, assim, eu acho que é um jogo, claro, muito difícil. Do outro lado tem um grande adversário, um treinador que já está há bastante tempo. Tem a questão do reencontro com Arias, mas de jogo jogado, quando o juiz apitar o início do jogo, esse Fluminense tem totais condições de fazer um belo jogo e sair, sim, do lado da Arena Barueri com um bom resultado. Seja um empate ou então uma vitória. Eu acho que esse Fluminense pode competir, sim. Uma vantagem, não sei se é vantagem a palavra, que eu não sei se a Arena Barueri, acho que é natural, né? Não, sintético também. Porque o Palmeiras vai jogar lá e aí a Leila aproveitou para reorganizar lá, fez meio que ela teve dinheiro, né, para fazer isso? Ela deve estar com alguns problemas financeiros. Se quiser, a gente puder, inclusive, ajudá-la. Tô preocupado com a presidente. Muda, né, cara? Muda bastante. Assim, tudo bem. Deve estar com muita preocupação com relação à conta do fim do mês. Nossa senhora, você nem sabe se ela tá dormindo direito. Bom, precisamos falar, sabe de quem? Temos que falar. Menino Martinelli renovou até 2030 no Flusão. Temos aqui, vou me acomodar aí, gostou da palavra, né? Vou me acomodar aí entre vocês dois, pra gente ver, são 303 jogos, 16 gols e 18 assistências, uma Libertadores, uma Recopa, 2 Cariocas e 3 Guanabaras. Muitos títulos, né? Assim, 7 títulos. Menino, né? Ele é jovem ainda, eu acho. Ele é jovem ainda. 23 anos, cara. 23 não, porque não duvido que você tem 23, eu tenho 38. Não, ele tem no máximo 25 anos. Confere aí pra mim. No máximo, por favor. 25. Confere no seu celular novo aí pra mim. 23? Que tem câmeras que viram ao mesmo tempo. Ele subiu com quantos anos? Com 12? Pô, mas o Martinelli, ele é da geração do André, dessa galera. Acho que 25, não? 24. 24 anos. 24 anos, errei por um. Ele faz 25 agora em junho. 25. E não, gente, peraí, eu tô vendo o Martinelli do Arsenal. Seu cavalo. Perdão, é muito Martinelli. Me ajuda aí. Peraí. Martinelli Flu. Você pode colocar o nome do Martinelli Fluminense, por favor? 24 anos também. Faz aniversário no mesmo dia, 5 de outubro ele faz. Então, faz 24 anos. Mas ainda tá jovem, ainda tem. Ainda pode ser vendido, ainda tem uma revenda ainda na carreira, se for acontecer. Bom jogador, cotado para essa convocação próxima da seleção brasileira. Até porque o Bruno Guimarães está fora, está machucado e não vai ser convocado. Para muitos entrarem na fila do perdão. Esse aí. Martinelli, é verdade. Mas então, agora eu vou fazer aqui uma defesa. Por favor. Neste programa, nesse estabelecimento, ninguém precisa entrar na fila do perdão para falar do Martinelli. Exatamente. Porque mesmo quando o torcedor estava fulo da vida com ele, a gente falava, a culpa não é do Martinelli, estão botando na conta do cara errado, o Martinelli está sempre ajudando. E aí, naturalmente, ele deu a volta por cima, que eu estou dizendo para o torcedor. Porque é um cara que joga muita bola. Esse ano já teve sondagem de clube europeu de novo e não foi. GV, graças a Deus, esse é um caso que eu tenho a minha consciência extremamente limpa. Evidentemente tem, mas nesse... Não, exata não. Se for pegar outros jogadores aí, eu não tenho não. Mas nesse caso especificamente, porque um dos meus melhores amigos é tricolor e ele criticava o Martinelli, mas o tempo inteiro. Toda vez que a gente ia ver jogo, mas não dá Martinelli. Fala, que isso, cara, vocês estão reclamando de boca cheia, irmão. Porque esse cara aí, e também... Cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem. Aham. Eu soube. Falaram pra ele. Pô, para, você dois. Deve ter algum parentesco com o Alexandre Barbosa. Ele, Canóbio, Alexandre Barbosa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O torcedor do Fluminense também, às vezes ele precisa... Vou repetir o que eu falo sempre. A gente pode falar pro torcedor do nosso time. É igual assim, a gente pode falar mal do Brasil. Se o americano fala mal do Brasil, ele manda tomar não sei aonde. E torcedor do Fluminense, mas como eu me sinto muito tricolor também, por conta de toda a minha família, etc., eu estou sempre no meio de um monte de tricolor, meu pai, etc. No primeiro jogo, ou no segundo jogo do Campeonato Carioca, o Fluminense acho que era time alternativo, empatou com o Boa Vista, eu acho, lá no sítio. O torcedor estava xingando o Matheus Montenegro e o Mário Bittencourt no estádio, vai tomar no sei aonde, vai pra casa.
Aí a gente mostrou que eu falei, pô, não é possível que os caras estão xingando o presidente que assumiu ontem, era o segundo jogo do cara com o time alternativo. E agora o Fluminense deu uma emenda. E o presidente campeão da Libertadores, aliás, maior presidente da história do Fluminense e cantor. Isso aí, canta muito bem. Ele canta bem, ele tem uma voz grave, assim, o negócio. E o engraçado é que aqui a gente não valoriza as conquistas. Conquista é só troféu, não é não. O Fluminense, eu acabei de falar, fez um feito ano passado em chegar na fase de grupo da Libertadores, quando acho que boa parte dos tricolores não acreditava. E aí o Fluminense consegue, depois de uma vitória atrás da outra, devagarzinho, chegou lá e Botafogo, Bragantino, que estavam na frente brigando, Bahia, já há muito tempo. Verdade. O Fluminense passou todos esses e se classificou diretamente. O que era menos factível? O Flu ganhar a Libertadores ou o Flu chegar onde chegou na Copa do Mundo na semifinal? Chegar na semifinal da Copa do Mundo que empatou com o Borussia, ganhou da Inter de Milão e do Al Hilal. Exatamente. Você lembra do Cachorrão? Claro que eu me lembro. O Cachorrão falou o seguinte, eu tava vendo um programa que ele participou na semana do jogo do Fluminense contra o Hilal. Aí no palpite ele deu 4-0 ao Hilal. Aí eu falei, pô, tu tá maluco? Foi no nosso programa, não foi? Que a gente fazia depois. Eu só não queria citar que era isso. Obrigado. Foi no dos Estados Unidos. Isso, dos Estados Unidos, exatamente. Você não queria citar. Não, tá tudo bem também. Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. Porque o Al Hilal, e aí ele tem certa razão, não é um time árabe. Só o CEP e a camisa e o símbolo. Mas é um time internacional. De fato, era um time internacional. Coulibaly, não sei quem, um menino brasileiro atacante muito bom. Marcos Leonardo, o outro Rubem Neves, Milinkovic Savic. Timaço. E eu tava nesse jogo porque foi em Orlando. Então, pertinho de casa lá, não da minha, né? Que eu tava, alguém tava pagando pra eu ficar lá. E eu fiquei. E o Fluminense foi melhor. Como foi melhor contra a Inter de Milão. Não foi, ganhou de 1-0, gol do Cano no comecinho, depois... E aí é a eficiência que a gente fala. Tem hora que... Igual hoje, o Fluminense não precisa dar um show contra o Palmeiras. De forma nenhuma. Pode fechar tudo ali, achar um gol lá com o John Kennedy e acabou, pô. Não, e é característico do Fluminense fazer um gol no início ou no primeiro tempo, retrair as linhas e contra-atacar sempre com muito perigo. Mas uma pergunta que você falou do Hilal do Fluminense que veio aqui na minha cabeça. O Hilal tinha obrigação de ganhar no Fluminense? Mas por que isso? De onde veio isso? Jogo no campo neutro, Fluminense indo bem, tendo vencido a Inter de Milão. Já tinha dado... Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.